Calma aí. Não, o Pro, Não. só leu até... Não, chegou sim. Leu até a letra... Não, você leu até a metade. Você leu até a metade e seu notebook desligou. Então, nós chegamos a fazer a letra D? Nós chegamos... a única que eu lembro é que a gente chegou até a B. Até a B? É. Foi. Então nós vamos continuar da C, é isso? É. Vocês estão na dúvida, vocês estão mais na dúvida do que eu, né? Saúde. Então vamos lá, ó. Na letra C, tá falando ainda, né, sobre artigos de divulgação científica. Artigo porque é um trabalho que vai ser escrito. Divulgação porque vai estar à disposição de quem se interessar pelo assunto, né, para estar lendo. E científica porque a pessoa precisa se basear em dados científicos, ou seja, que passou por algum estudo, por alguma pesquisa, certo? E aí nós estamos falando, então, sobre um artigo feito na área da saúde. Na aula anterior, nós falamos que um artigo, né, para ele ser apresentado, para ele ser escrito, ele pode compor imagens que o ajude, né, na representação de um tema. Então, na letra C, a pergunta é: os artigos de divulgação científica estão presentes em todo tipo de revista ou jornal? Qualquer tipo de revista ou qualquer tipo de jornal, eu vou encontrar um artigo? Não. É Não. específico o assunto. Ah, eu cheguei a fazer isso com vocês, sim. Isso. Eu só vou encontrar artigos em revistas e jornais específicos, né? Revistas e jornais que abordam esse tipo de assunto, né? Assuntos que passam por um procedimento de pesquisa. Então, não é qualquer jornal e não é qualquer revista. Somente revistas e jornais específicos, ok? Específicos. Vocês estão escrevendo aí do lado? Vocês podem escrever as respostas do ladinho, tá? Sim, eu estou escrevendo. Ou sempre ter o caderno junto com vocês. Aí vocês podem estar anotando no caderno também, tá bom, crianças? Tá bom. Na letra D, olha, o artigo de divulgação científica, ele é escrito para ser lido apenas por cientistas? Não. É só cientistas que podem ler um artigo científico? Não. Não, o público Não. pode também. Qualquer público que se interesse pelo assunto, né? Nem Então, todo tipo de público. qualquer tipo de público, né? Ou seja, aquele que tenha interesse sobre a leitura. Ok? Então, não. A próxima pergunta é: por que são usados recursos gráficos? Por que num artigo eu posso colocar um gráfico, na opinião de vocês? Por quê? Para entender melhor a leitura do gráfico. Por causa que se fosse em texto, a gente não conseguia ter uma noção. Aí com gráficos a gente até que tem. Então, o gráfico, ele facilita, né, a compreensão de determinados dados, principalmente quando falamos em quantidades, né, como vimos o gráfico da página anterior, ok? Então, vocês vão escrever aí o porquê que, na sua opinião, é importante ter um gráfico, usar um gráfico num artigo científico. Então, para melhor compreender determinados dados, né, do texto. Para melhor compreender. Determinados dados do texto. Ou informações. Dados e informações vai ser a mesma coisa, né? Eu vou pôr aqui a data. Deixa eu só anotar aqui quem não está participando desse momento: a Ágata, o Vini, o Rafael.
né? Só para eu ter o acompanhamento. Vamos lá, então. Continuando agora, primeiros passos. Veja bem, vocês têm aí a imagem de um gráfico. Ele foi publicado junto a um artigo de divulgação científica. Observe-o e responda ao que se pede. O gráfico está dizendo assim, crianças, os exercícios aeróbicos são os ideais para melhorar o cérebro, mas há diferenças. Exercícios aeróbicos são aqueles exercícios que fazemos com o nosso corpo, né? E nós variamos bastante nos movimentos e na rapidez desses exercícios. Ele é muito parecido com uma dança. Aí no gráfico está dizendo a diferença de realizarmos esses exercícios aeróbicos. Samuel, leia para a gente o que está dizendo aí na imagem 1 do gráfico. O hipocampo, parte do cérebro ligada à memória, geralmente encolhe em adultos e idosos. Gente, essa parte do cérebro, ela fica aqui atrás, tá? Aqui mais próxima da região da nuca. Então, aqui atrás fica essa parte que é chamada de hipocampo, tá? Então, essa parte do cérebro, ela tá ligada à memória, é onde fica armazenado todas as nossas memórias, ok? Então, quando fazemos esses exercícios aeróbicos, geralmente a parte da memória ela vai encolher quando se é um adulto ou idoso, ou seja, ela vai diminuir. Daniel, leia para a gente a 2. Caminhar 40 minutos por semana durante 6 meses faz o hipocampo crescer e a memória melhorar. Então, olha só, se fizermos caminhadas uma vez na semana que seja por 40 minutos, mas lembrando que quando fazemos um exercício, nós temos que estar apropriados, com calça, roupa confortável, tênis, e não podemos estar carregando nenhum peso. Então, o fato de fazermos uma caminhada por 40 minutos, ela vai ativar essa parte do nosso cérebro, tá? Então, ela vai fazer com que essa parte, ela aumente, né? Ela cresça e melhore a nossa memória. Então, olha só o que uma caminhada pode fazer. Oi, Samuel. Se caminhar por uma semana, ajuda só ter por 6 meses, uma vez por semana, ajuda Melhorar. a melhorar. Então, imagina, tipo, jogadores de futebol que correm 2 vezes por 90 minutos. Então, olha só, né? Os exercícios, então, eles têm uma memória muito boa, né? Ó, tudo no nosso corpo, crianças, tudo, se você deixa ali naquela área de descanso, se você não faz nada para ativá-la, né, para trabalhá-la, ela vai murchando, ela vai morrendo. Tudo dentro do nosso corpo é assim. Nós temos que trabalhar a favor do nosso corpo, né? Nós temos que trabalhar para que a nossa mente esteja sempre sã. Uma das coisas que podemos fazer e que é bem simples de ser feita é uma caminhada pelo menos uma vez por semana. Se você começar a fazer isso uma vez por semana e conseguir manter, no final de 6 meses, você vai ter melhorado bastante o seu hipocampo da memória, tá? Então, isso também não é algo que muda do dia para a noite. É algo demorado. Se você aumenta esse ritmo, o resultado ele vem mais rápido. Mas o ritmo também, ele tem que acontecer de acordo com o limite do seu corpo, tá? Nós não podemos acelerar algo só porque nós queremos um resultado mais rápido, tá bom? Oi, Lucas. Eu já ia te chamar para ler a imagem 3. Eu vou ler. Uma coisa, se a gente correr 40 minutos uma vez por semana, 6 meses, o nosso cérebro vai melhorar o nosso cérebro. E se a gente continuar fazendo isso, vai melhorar mais ainda? Muito? Cada vez mais. Isso. Ou, dependendo da sua idade, você pelo menos vai manter
a melhor ativação de memória do seu cérebro, tá? Isso não quer dizer, crianças, que a sua cabeça vai crescer ou que vai aparecer um caroço, né? Porque, veja bem, eu penso que o meu cérebro vai começar a crescer a parte do hipocampo. Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai melhorar esse sentido. Você vai chegando uma certa idade que você vai ver que a sua memória não é mais a mesma. Agora que vocês são crianças, essa parte do corpo ela é muito bem ativada. Vocês têm uma boa memória. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos tendo tanta responsabilidade, tantas coisas na nossa mente, que algumas coisas nós vamos esquecendo, tá? Então, este é o momento também dessa pessoa começar a voltar a ativar, voltar a trabalhar a memória, tá? Para que ele não perca esse sentido. Porque se a pessoa não vai trabalhando, esse sentido ele vai diminuindo cada vez mais. Tem pessoas que chegam a perder a memória ou elas ficam bem falhas. Elas não lembram de coisas simples, como, por exemplo, onde deixou um celular, onde deixou a chave de um carro, tá? Por isso que nós temos que ativar os sensores do nosso corpo. Pode ler, Lucas. Pesquisam, mostram que fazem musculação. Que Não fazer. tem nenhum sobre o cérebro dos voluntários. Então, olha só. O fato da pessoa ir lá na academia e pegar peso, musculação é pegar peso. A musculação, ela não interfere na ativação desse hipocampo do cérebro, tá? O que vai ativar, né, a memória é o fato de caminhar, é fazer caminhadas. Gente, caminhada é a mesma coisa que correr? Mais ou menos. Não é. Caminhar é uma coisa, correr é outra. Quando nós caminhamos, o nosso corpo ele está um pouco mais lento quando corremos. Quando corremos, o nosso corpo ele está muito acelerado, ele está trabalhando de forma muito rápida. Então, isso também não ajuda na ativação dessa memória, tá? Então, o exercício que deve ser feito uma vez a semana, 40 minutos, por 40 minutos seguidos, é a caminhada, é andar, ok, crianças? Então, olha só, algumas pessoas passaram por pesquisas, elas ficaram por 6 meses sendo avaliadas, tá? Então, por 6 meses, essas pessoas faziam caminhadas, outras corriam, outras faziam musculação, e eles passavam por baterias de exercícios, né? Para poder avaliar o que estava sendo mudado ali no campo do cérebro. E aí eles perceberam que, após, né, essa experiência, a caminhada ajuda a ativar a memória. Pode falar, Lucas. Então, quando acabar a pandemia, a gente pode sair caminhando, tipo, quando acabar, eu vou querer jogar bola. Então, eu posso caminhar um pouco e depois eu posso jogar, chutar? Peraí, rapidinho, peraí. Mas Lucas, na verdade, você não precisa esperar a pandemia passar para você fazer uma caminhada, tá? Veja bem, eu mesma, nos finais de semana, eu tento caminhar aqui nas ruas próximas onde eu moro, sempre protegida, usando a minha máscara, tendo um potinho de álcool em gel, né, junto comigo e não estando perto de ninguém. Então, a caminhada, ela é importante e pode ser feita mesmo agora em época de pandemia, tá? O que você não pode, Lucas, é caminhar, tanto que nem está sendo liberado os parques, né? Os parques, eles estão ficando fechados nos finais de semana já para evitar aglomeração, tá? Mas você já pode sim, Lucas, voltar a fazer caminhadas. Mas tem que ser 40 minutos seguidos, tá, crianças? Olha, quem não tem o hábito de fazer exercícios não vai conseguir ficar caminhando por 40 minutos. Então, nós temos que ir preparando o nosso corpo aos poucos. Eu moro num apartamento. No início da pandemia, que eu não estava saindo de casa, o que eu fazia? Eu andava dentro do meu apartamento.
Eu entrava num cômodo, dava a volta no quarto, ia para o outro. Era isso que eu ia falar. Exatamente, já é uma forma, né, Samuel, de exercitarmos o nosso corpo e começar a ativar nele essa ação, né, de caminhar, tá? E também Mas Peraí, um de cada vez. Fala, Samuel, termina. mas, tipo, é só a caminhada mesmo que ajuda a ter boa memória? Ou, tipo, fazer exercício físico, tipo, Não, aí tá falando no gráfico, Samuel, que musculação, qualquer outro tipo de exercício físico, ele não ativa esse hipocampo. É a caminhada, tá, Samuel? Não, eu não tô falando, tipo, assim, a correr, fazer musculação, não tô falando disso. É por causa que tem uns exercícios que, tipo, dá pra você fazer parado, tipo, trotar. Ah, não. Sim, é que aqui nessa pesquisa, desliga aí, por favor, o outro. É que aqui nessa pesquisa, Samuel, só tá identificando a questão de exercícios físicos, tá? Só entre a questão de caminhar e de fazer musculação. Não entrou outros tipos de atividades nessa pesquisa. Mas olha, uma atividade bem simples de ser feita, que eu acho que a maioria de vocês gostam, é cantar. Vocês sabiam que cantar, o fato de vocês cantarem, ajuda na memória? Sabiam que os cantores, é muito difícil que algum cantor venha algum dia sofrer de mal de memória, de perca de memória, porque ele trabalha muito a questão da memória dele. Então, música é um outro tipo de exercício que ajuda nessa ativação também. Leitura, tá? É que nessa pesquisa, nesse artigo, Samuel, eles apenas fixaram nesses exercícios. Eles não estenderam a pesquisa em outros, tá? Oi, Lucas. o exercício também pode ser subir escada e descer também. Sim, ó, de início, o mais correto é caminhar de forma plana, tá? Não ficar subindo ou descendo. O mais correto de início é de forma plana, tá, Lucas? Mas tudo bem, tá? Por quê? Porque eu moro também em condomínio, tem um corredor até o quarto da minha avó. Então eu venho daqui da sala, eu vou lá e eu vou voltando, fazer isso. Sim, já vai ajudar o seu corpo, né, a ter um condicionamento físico melhor. Essa questão de subir e descer, por exemplo, escadas, Lucas, ele já sai da questão da caminhada. Você já está forçando mais o corpo, porque para subir uma escada você trabalha outras áreas do seu corpo, tá? Então o certo é caminhada, e caminhada é sempre em áreas retas, tá? Então olha só, crianças, na letra A. Que informações são apresentadas pelas imagens e pelos textos? O que está falando nessa imagem? Ela está falando sobre o quê? A alteração onde? Em qual campo do nosso corpo? Cérebro. No cérebro, né? Então está falando sobre alterações no cérebro. E que é causada por quê essas alterações? Por exercício, por causa que a gente não ajuda a ligar essas partes para quando ela tá ligada, ajuda a memória. Então, mas eu tenho que fazer os exercícios físicos para ativá-la. Muito bem. Então, esse infográfico, ele está falando das mudanças do cérebro, né? Alterações. E elas são ocorridas por conta de atividades físicas, né? Exercícios físicos. Pro, Oi. essa coisa de caminhar também, trotar também funciona, né? Que é a mesma coisa. Mas o que é trotar? Trotar, você está falando? Trotar? Não, deixa eu explicar. É que vamos supor, é que você quer fazer uma caminhada. Só que é tipo os jogadores de futebol fazem. Aí, ó, você tem um espaço pequeno. Aí, ó, aí você vai de um lado pro outro, andando devagar. Entendi. Sim, não importa o espaço que você vai caminhar. O que não pode é você acelerar essa atividade, tá? Porque que nem, às vezes os jogadores, eles ficam no lugar, mas eles ficam assim de forma acelerada, não é? Como se estivesse correndo. É isso Não. que não pode, você acelerar o ritmo.
Mas você pode sim caminhar num espaço pequeno, Samuel, só indo e vindo. Mas isso tem que ser por 40 minutos nesse ritmo de caminhada. Mas sabe por que é melhor pra ele? Porque ele faz por 3 horas. Nossa Senhora, é muita coisa, 3, né? 2 horas. É. Ó, que nem o Lucas tá mostrando ali o corredor, ó. Se ele ficar caminhando nesse corredor, vai e vem por 40 minutos, ele tá fazendo sim a atividade necessária para ativar o cérebro dele. Mas tem que ser 40 minutos seguidos. Você pode parar, descansa 2 minutos para respirar, para recuperar a respiração e continua. Caminha mais 10. Para, descansa 2 minutos para recuperar o fôlego e caminha novamente. Mas o fato de caminhar, você não vai cansar tanto o seu corpo, né? Certo? Ô, Pro, não é 2 minutos, não. É 15 segundos. Que é pra Não, recuperar o ar. Mas daí vai depender de cada um, né, Samuel? Ó, se você é uma pessoa que você não faz nenhuma atividade física e você vai começar hoje a fazer uma atividade física, o seu corpo ele vai estar muito pesado. Então, 15 segundos é muito pouco. Não dá. Tem que ser um tempo maior. Quem vai fazer atividade física, tipo assim, ó, eu jogo bola. Aí eu vou fazer o trote. Eu vou 5, 10 segundos pra recuperar o fôlego. Mas aí, Samuel, é porque eles são atletas, eles já estão acostumados, o corpo deles já está acostumado àquele ritmo, tá? Qualquer outra pessoa que começar a fazer não vai conseguir, porque o corpo não vai estar acostumado. Então, para isso, você tem que treinar o seu corpo primeiro, tá? Depois que você treina o seu corpo, aí você sim, você vai diminuindo gradativamente esse tempo de descanso, tá? Então, pra eu não ficar muito pesada assim que você tá falando, pra recuperar o fôlego, essas coisas, por causa. Eu jogo bola numa escola de futebol. Então, pra eu, tipo, não chegar e ter o ritmo, fazer isso em casa também. Sim, ó, cada pessoa tem um ritmo diferente, né? Então, por exemplo, se você e o Lucas e o Daniel fizerem a mesma atividade física pelo mesmo tempo, pode ser que você não se canse, nem precise descansar. Pode ser que o Daniel precise descansar um tempo maior e o Lucas um tempo menor, porque também cada corpo reage de uma maneira diferente, tá? Tudo vai depender do condicionamento físico da pessoa, tá bom? Olha lá, então letra B. Qual é o possível assunto do artigo de divulgação científica que apresentou esses recursos gráficos? Vocês acham que o artigo ele estava falando sobre qual tema para que a pessoa pudesse escolher esse gráfico e colocar no seu artigo? Qual seria o tema abordado? Recuperação de memória? Pode ser, recuperação de memória. Que outra ideia? Quem mais tem outra ideia? Memória esquecida? Memória, como ativar a memória, né, no caso. Memória ativa. Memória. Como ativar a memória. Mas não é só memória, ó, porque para eu ativar a memória, antes eu tenho que fazer muito alguma coisa. Então, o artigo também poderia estar falando sobre o quê? Dando mais detalhes. Os exercícios para ativar a memória. Os benefícios dos exercícios, né? Ou benefícios da caminhada. Também poderia ser um título desse artigo, tá? Então, o assunto do artigo, o tema do artigo, ele pode ir para esses dois lados. Como ativar a memória, como manter a memória ativa, benefícios do exercício físico, benefícios de uma caminhada. Muito bem. Recuperação e ativação acaba sendo a mesma coisa, né? Isso mesmo. Então, olha só, crianças. Aí na página 63, tem aí um retângulo dando o conceito de um artigo de divulgação científica. Vocês podem destacar o que está escrito nesse retângulo, tá? Está dizendo, um artigo de divulgação científica, ele apresenta os resultados ou descobertas de pesquisas científicas em andamento ou recém-concluídas. Então, eu posso me basear numa pesquisa que já foi concluída
ou eu posso também me basear numa pesquisa que está em andamento, ou seja, que não foi finalizada, tá bom? Posso usar recursos gráficos, eles podem ser usados para esclarecer os dados deste texto escrito. Então, sempre um gráfico ele vai ser bem-vindo num artigo científico, porque como vocês mesmos disseram, ele ajuda na compreensão do tema, tá bom? Oi, pode falar, Daniel. Não, Pro. Quem foi? Mani. Às vezes sai mesmo a vozinha dela, mas daí eu só escutei o final, aquele pro de longe. Essa atividade proposta, nós não iremos fazê-la, tá? Então, essa atividade proposta, vocês podem marcar um X que nós não vamos fazê-la. Eu vou mais para o final do quarto bimestre, eu ponho uma atividade envolvendo esse tema, tá? Pro, mas se a gente fosse fazer, seria um trabalho de português? Eu não entendi, Daniel. Pro, mas se a gente fizesse essa atividade, seria um trabalho? Se nós estivéssemos lá em sala de aula, a professora, além de dar trabalho, além de dar atividade contínua, sempre dava lições que valeriam pontos. Então, eu ia dar como valendo ponto. Mas, como nós estamos com aulas remotas, nós não estamos dando essas atividades extras valendo ponto, tá, Daniel? Troy, você nem vai fazer quando as aulas voltar, por causa que vai ter que ficar usando as coisas e nem todos os alunos vai ter. Exatamente, tem isso também. Não, mas daí o que já foi feito aqui foi feito. O que nós vamos fazer no quarto bimestre é usar esse tema para dar ênfase no tema no quarto bimestre, tá? Mas eu não vou dar atividades valendo pontos. Que nem lá eu dei de artes, mas quando vocês abrirem lá a atividade de artes, vocês vão ver que o último exercício eu estou pedindo as páginas 26 e 28 de artes, tá, crianças? Vocês que já apresentaram aqui para a professora não precisam se preocupar, porque vocês já vão ganhar aquele 1 ponto, tá? Certo? Não entendi, Samuel. Esses 5 aí. O Lucas falou assim, falta 4 páginas para terminar o livro, é 5. Na verdade, são 7, né? Mas as 2 últimas é só uma leitura. Ó, crianças, presta atenção agora. Nós temos aí agora o amarrando as pontas. Veja bem, para fazermos o amarrando as pontas, nós vamos ter que fazer a leitura desse texto, né, que fala sobre corpo são e tecnológico, ou seja, um corpo saudável com o uso de tecnologia, para respondermos as questões. Nós temos 2 alternativas. Fazermos a leitura do texto juntos, cada um lendo um pouco, e aí eu dou um tempo para vocês responderem e depois fazemos a correção, ou eu dar um tempo para vocês fazerem a leitura individual e começar a responder juntos. A primeira, Pro. A primeira tá melhor. Vocês querem ler juntos no coletivo? Sim. Então, olha só. Cada um vai lendo um parágrafo todo, tá? Vamos combinar assim. Então, nós vamos começar pelo Samuel. Quando o Samuel terminar o primeiro parágrafo, vai o Daniel. Quando o Daniel terminar o segundo parágrafo, vai o Lucas. Depois volta para o Samuel, tá bom? Então, vamos assim lá. Em diante. Isso, pode começar, Samuel. Calma aí, meu lápis caiu. Hora do recreio da Escola Municipal Paulo Freire. Em Niterói, município da Zona Metropolitana do Rio de Janeiro. Na quadra, o esporte da vez não é o futebol e a bola rolando, é outro. Trata-se do rugby em cadeiras de rodas, introduzido na escola por meio Samuel, de uma peraí, Samuel. Lê com calma. Quando tem pontuação, você tem que parar. Você está lendo muito rápido, aí fica difícil da gente acompanhar, tá bom? Uhum. Em cadeiras de rodas. Em cadeiras de rodas, introduzindo na escola por meio de uma parceria entre a Prefeitura
da cidade e o Instituto Nacional de Tecnologia, INT. Muito bem. Posso ir para Hum, a partir de medições antropométricas dos alunos e do estudo dos materiais a serem utilizados. O Instituto desenvolveu um conjunto de 10 cadeiras de rodas para a prática de rugby. rugby, elaboradas principalmente com alumínio aeronáutico e aço carbono. São as únicas do mundo específicas para adolescentes. O desafio do projeto era desenvolver equipamentos de qualidade resistentes e baratos para possibilitar seu uso contínuo na escola. Explica a engenharia e Engenheira. engenheira e psicóloga Maria Carolina Santos, do INT. INT é a sigla de Instituto Nacional de Tecnologia, né? Lucas. O esporte direcionado às pessoas com um grau de deficiência mais elevado, como Tetraplégicos. que tem poucas chances em outras modalidades. Em geral, os jogadores com a maior possibilidade de movimento articulam as jogadas do ataque, enquanto os que possuem menor capacidade de movimento atuam na defesa, barrando a progressão dos adversários. Muito bem. Projeto Paralímpico, Samuel. O outro projeto do INT, fruto de parceria com o Comitê Paralímpico. Então, parceria? Falou parceira. Coloquei parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, pretende fazer o Brasil superar nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O sétimo lugar no quadro geral de medalhas conquistado nos Jogos de Londres. Para isso, pretende desenvolver equipamentos de última geração sob medida para os para atletas brasileiros em 7 modalidades: atletismo, corrida e arremesso, ciclismo, esgrima, basquete, rugby e tênis. Daniel. O prazo para o início do projeto, no entanto, está ficando curto. O Comitê Paralímpico Brasileiro ainda negocia verbas com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com o Ministério do Esporte. Silva alerta: calculamos que serão necessários 3 anos para preparar equipamentos para todas as categorias. Por isso, precisamos iniciar logo o projeto. Muito bem. Então, olha só, projeto paralímpico é um projeto, né? São esportes voltados às pessoas com deficiências físicas. Então, esse esporte, o rugby, é um esporte para pessoas que são cadeirantes, né? Então, eles precisam de uma cadeira especial
para que eles possam praticar esse esporte. Então, agora, nós vamos resolver as questões da página seguinte. Releia o trecho a seguir. A. Identifique o verbo e escreva o tempo verbal em que ele foi conjugado. Lembrando, verbo é uma ação, né, que o sujeito desenvolve. Tempo verbal é em que momento esse verbo, essa ação foi desenvolvida. Se foi no presente, se foi no passado ou se será no futuro. O trecho diz assim: o Instituto desenvolveu um conjunto de 10 cadeiras de rodas para a prática do rugby. Não é para falar. Vocês vão escrever qual é o verbo que está nesse trecho e em qual tempo verbal ele está. Se ele está no presente, no passado ou no futuro. Pronto. Oi, Samuel. Pronto, eu já fiz. Você disse pronto. Na letra B, depois a gente depois voltamos fazendo a correção coletiva, tá? Na letra B, esse tempo verbal, ele indica que a ação foi encerrada ou que ainda está em andamento. Explique, veja bem. O verbo que você colocou aí do trecho na letra A, eu quero saber se essa ação ela ainda está em desenvolvimento, ainda está em andamento, ou se já foi concluída, se já foi encerrada. Aí você vai escrever, o verbo indica e explique o porquê. Se foi encerrada, se já acabou, ou se está em andamento. Terminei, Pro. Tá. Terminei. Ok. Fez também, Samuel? Não sei. O que você não sabe, Samuel? Tá falando aqui, ó. Esse tempo verbal indica que a ação foi encerrada ou está em andamento. Quando você não entender. Eu sei só que tá falando pra explicar aí, tipo, eu não. Sabe, não explicar. Olha só, Samuel. A B. Não, sim, ó, presta atenção. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o verbo aí nesse trecho seja cantando. Vamos supor que o verbo seja esse, cantando, porque alguém está cantando. Se a pessoa está cantando, está em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Não. Eu já fiz isso, não. Cantando está em qual tempo, Samuel? Presente. Presente. Se eu estou cantando, Samuel, esse verbo, ele indica algo que eu já parei de fazer ou que ainda está em andamento, eu ainda estou praticando esse verbo? Andamento. Então, em andamento. Então, é a mesma coisa, ó. Você vai ler qual foi o verbo que você encontrou no trecho e você vai pensar, isso já acabou? Já foi concluído? Ou Não. esse... Eu tô falando na hora. Não, isso aí eu sei, eu tô falando na hora de te explicar. Então lê o trecho de novo que está aí antes da letra A, para você ver se você tenta conseguir explicar. Não por causa que tipo, eu tô falando assim, eu sei em qual tempo tá. Só que saber. Eu não sei explicar. Mas, então presta atenção, eu vou ler o trecho para ver se você consegue explicar. O Instituto desenvolveu um conjunto de 10 cadeiras de rodas para a prática de rugby. Lendo esse trecho, pode ser que você consiga explicar. Número 2, olha só, crianças, presta atenção. O texto afirma que o Instituto desenvolveu um conjunto de 10 cadeiras de rodas para a prática de rugby. Se ele desenvolveu, quer dizer que ele fez, né? Ele entregou 10 cadeiras de rodas para que aquela escola pudesse desenvolver esse esporte com seus alunos. Então, agora complete as lacunas a seguir com o verbo, entre parênteses,
no mesmo tempo verbal da palavra em destaque. Veja bem, a frase A está dizendo assim: o rugby em cadeiras de rodas, a convivência de alunos com deficiência. Vocês vão usar o verbo estimular nessa frase, só que vocês vão ter que usar esse verbo no tempo da frase. Então, vocês vão ter que pensar, essa frase, ela está indicando o presente, o passado ou o futuro? E aí, vocês vão saber como usar esse verbo. Na letra B, ciclismo, basquete e tênis, citados como modalidades esportivas que podem ser praticadas para atletas. O verbo é o verbo ser. Então, como que vocês vão conjugar esse verbo ser para que ele se encaixe no tempo? Pode ser que esse verbo conjugado, ele mude bastante a forma que ele está sendo apresentado aí para vocês nesse momento. Então, presta atenção. A última. C. Uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Nacional de Tecnologia, o rugby, em cadeiras de rodas na escola. O verbo é possibilitar. Então, vocês vão avaliar se essa frase está no presente, no passado ou no futuro. O Lucas já terminou. Passam depois, o Samuel disse que terminou faz tempo. Tirando de letra número 1, para finalizarmos a página. Vocês vão assinalar a alternativa em que todos os termos foram escritos sem desvios ortográficos. Então, vocês vão assinalar vocês vão ler todas as opções das alternativas e vão marcar aquela que não teve um desvio ortográfico, que tem uma sequência ortográfica. Vamos ver se vocês lembram. Desvio ortográfico, crianças, é porque vai haver algum erro aí, tá? Então, presta atenção. Terminei, Cruz. Todos terminaram? Sim. Já tinha terminado. O Samuel já tinha terminado. Então, vamos começar a correção dessa página, porque só temos 4 minutos para o momento do lanche, né? Eu vou chamando, cada um vai dando a resposta de uma, tá bom? Samuel, número 1, letra A. Qual o verbo e qual o tempo verbal? Desenvolveu presente. Não. Desenvolveu passado. Yes, acertei, Pro, essa. Falei errado, passado. Ah, você falou errado. Tá bom. Uhum. Passado. Ah, tá. Não, tudo bem. Então você falou errado. Gente, errar não tem problema, faz parte. Nós erramos, às vezes acontece, tá? Faz parte. Faz parte. Errando, se aprende, né? Então, o verbo é desenvolveu e ele está no passado. Desenvolveu, já aconteceu. Na letra B, Daniel, eu quero saber, Daniel, esse verbo aí, desenvolver, ele está indicando uma ação que já foi concluída ou que ainda está em andamento? Explique a sua resposta. Desenvolveu está em uma ação que já foi encerrada. Por quê? Porque está no passado. Está no passado. As cadeiras já foram entregues, né? Eles já fizeram as cadeiras e já entregaram. Se esse verbo ele estivesse em andamento, né? O verbo estaria escrito, o Instituto está desenvolvendo, né? Um conjunto de 10 cadeiras.
Então, essa ação, ela está encerrada, porque as cadeiras já foram entregues. Lucas, letra A da número 2, Lucas. O rugby em cadeiras de rodas. Não tô escutando. Gente, desliguem o microfone quem não tá na vez de falar, por conta dos barulhos que acabam saindo, por gentileza. Lucas, letra A da número 2. Como que você escreveu o verbo estimular na frase, Lucas? Eu coloquei estimulado. Então, ficou assim, o rugby em cadeiras de rodas estimulado a convivência? Você não conjugou no tempo certo. O correto é estimulou. Porque, olha só, é uma ação que já aconteceu. O rugby em cadeiras de rodas estimulou a convivência de alunos com deficiência. Ou seja, aquela criança que antes ficava excluída porque ela tinha uma deficiência, né? Ela passou a ser estimulada a conviver entre eles e com os alunos considerados normais. Samuel, na letra B, o verbo ser, Samuel, como que você conjugou? Lembrando que muitas vezes, dependendo de como vamos conjugar o verbo, ele pode mudar a sua forma apresentada. Como ficou, Samuel? Samuel? Daniel, como você conjugou? Oh, Samuel voltou. Oi, Samuel. Foi encerrada, porque esse verbo está no passado. Não, mas como que você escreveu esse verbo aí na frase B? Então, esse verbo foi encerrada. Foi encerrada. Mas, ó, a frase tá assim, Samuel. Ciclismo, basquete e tênis foi encerrada? Oxe, tá aparecendo. Nossa, Tem aqui, ó. encerrada. Esse tempo verbal Citados. inicia. Esse tempo verbal inicia que a ação foi A gente encerrada. tá na 2. Samuel, nós estamos na 2, Samuel. Letra B da 2, Samuel. Serão. Então, ficou assim na sua. Ciclismo, basquete e tênis serão citados como modalidades esportivas? Serão indica futuro. Serão. Não. Isso já aconteceu. Então, o verbo ser conjugado no passado, ele vai ficar foram. Então, vai ficar assim, ciclismo, basquete e tênis foram citados como modalidades esportivas. O que, Lucas? M ou A, ó? Com M, porque é passado. Lembram dessa regrinha? Quando uma palavra, vocês têm dúvida se terminam com M ou ão, é só pensar se já aconteceu ou se vai acontecer. Samuel, vou terminar a correção e eu dou os minutos a mais, tá, Samuel? Rapidinho. Letra C, Daniel. Como você conjugou o verbo possibilitar na frase? Uma parceira entre a prefeitura e a... Parceria. É uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Nacional de Tecnologia possibilita o rugby em cadeiras de rodas. Não é possibilita. Não é possibilita. Tá? A frase, ela tá mostrando algo que aconteceu. Então, o verbo possibilitou. Tá? Porque foi algo que aconteceu. Não esqueçam que possibilitou é com 2 S. Samuel, eu vou terminar a correção e aí eu libero pro lanche, tá, Samuel? Eu dou os minutinhos a mais. Número 2, Lucas. Qual é a única alternativa que as palavras estão escritas corretamente, Lucas? B. B. Muito bem, gente. Acertei essa. A única alternativa que todas as palavras estão corretas é a letra B. Crianças, vocês vão ter 5 minutos a mais de lanche, então 2h20, tá bom? Bom lanche para vocês, até já já. Recreio, Samuel.